Here we go. Money, money, making crap for money. Fala galera, tudo bem com vocês? William Estrela do Opções na Veia aqui, pronto para iniciar mais um vídeo, galera. Beleza? Gente, nós tivemos uma pergunta aqui de um inscrito do canal, o @derico28, e ele perguntou, fez uma pergunta bem interessante, tanto que até eu decidi que ia fazer um vídeo falando sobre esse assunto. O que acontece no vencimento das opções se a gente for exercido nesse vencimento? O que acontece, né? Como que funciona? Você está lá com a sua operação de opções e você foi exercido, né? Quando chegou na data do vencimento. Você esqueceu de finalizar a operação, ou então você deixou de forma proposital, né? O que vai acontecer agora? Como que funciona? Se você gosta desse conteúdo, já se inscreve aí no nosso canal Opções na Veia, já deixa o seu like e já compartilha com outras pessoas que têm vontade de aprender e conhecer mais sobre o mercado de opções. Beleza? Vamos embora, tá? Eu vou começar a explicar para vocês aqui como é que funciona quando a gente está operando o mercado de opções e por algum motivo chega na data do vencimento, você acaba esquecendo de zerar suas posições ou de fazer uma rolagem, né? Ou de simplesmente botar o teu dinheiro no bolso ali, pegar o seu gain, se a opção foi a seu favor, ou de desmontar as estruturas, e aí você acaba sendo exercido, não só numa compra a seco, seja de put ou de call, ou também numa venda descoberta, numa trava, numa estrutura, né, numa borboleta, numa trava de alta com put, numa trava de alta com call. Como que funciona, né, quando você entra nessas operações e acaba esquecendo do dia do vencimento? Por que esquecendo? Vamos lembrar, gente, que aqui no nosso canal, Opções na Veia, o nosso objetivo, quando a gente monta uma operação, seja ela a seco, ou seja ela uma estrutura, seja qual for, uma borboleta, um Iron Condor, um Fence, uma Bill, não importa, tá? O nosso objetivo é sempre finalizar um dia antes do vencimento. Só para vocês terem uma ideia, hoje é dia 13/10, no dia 17, sexta-feira, nós temos vencimento de opções. Essa semana é uma semana de vencimento de opções. Então, quando for na quinta-feira, antes das 4 horas, nós já vamos estar finalizando a nossa operação. Entendeu? Independente do que está acontecendo, nós já vamos finalizar nossas operações. A gente não vai deixar para ser exercido, entendeu? Mas, vamos dizer, né, contudo, todavia, porém, entretanto, que você estava ali, né, na praia, estava ali curtindo, viajando, ou teve um problema no notebook, não conseguiu acessar, esqueceu e acabou sendo exercido. E agora? O que dá para fazer? Como que resolve? E se você não resolver, o que pode acontecer, né? Então é importante você começar a entender esses conceitos. Beleza? Vou falar para vocês como que funciona o vencimento das opções nesse vídeo. Vou explicar o que é o vencimento da B3, quando ocorre, tá? Vou explicar para vocês o conceito do exercício automático das opções. Vou explicar também a diferença entre liquidação financeira e liquidação física. Existem duas formas de você ser liquidado e ser exercido de uma opção. Pode ser a forma física e a forma financeira. O que significa isso? Eu vou mostrar isso para vocês, tá ok? Vamos falar também o que é o conceito dos exercícios de opções, tá? Quando você compra uma call, o que é o conceito? Você compra uma call, você compra o direito de comprar o ativo. Então, se você for exercido nesse direito, você vai poder comprar esse ativo, né, ao final da data do vencimento. Tá? A B3 vai entender que você vai exercer o seu direito de comprar. E se você tiver numa put, você comprou uma put, você tem o direito de vender o ativo. Tá? Então, se você for exercício, você vai ter, a B3 entende, né, que você vai exercer esse seu direito de vender o ativo. Tá? Existem duas formas, né, de você poder ser exercido. Uma, de forma manual, você mesmo se programar para tomar essa posição, e a outra de forma automática, você simplesmente não faz nada e aí a B3 vai lá e toma uma posição junto a você, junto à sua corretora, para resolver a questão das suas opções que foram exercidas, ok? Isso geralmente ocorre quando o titular decide usar o direito, porque aqui nós estamos falando sempre de opções de compra, tá? Tem outras operações, tem as opções de venda, né?
tem as opções de venda coberta, tem a venda descoberta que a gente não faz, extremamente arriscado, tá? Mas tem gente que faz, a gente não opera venda descoberto, ok? Então tem que entender como é que é esse conceito de exercício dessas opções, tá ok? Aqui a gente vai fazer uma distinção entre dois tipos, né? A liquidação física e a liquidação financeira. Como que funciona isso? Quando você é exercido numa opção, numa put ou numa call, a seco, por exemplo. E aí você é exercido. Você deixou passar do vencimento, foi exercido. Essa é uma liquidação física. Por quê? Porque você vai ter que entregar ou comprar o ativo, ok? Você vai ser obrigado a comprar ou vai ser obrigado a vender o ativo, dependendo da posição que você entrou. Você entrou comprado numa call, você entrou comprado numa put, então você vai ser obrigado a vender ou a comprar o ativo, tá ok? E existe a liquidação financeira. Essa já é uma liquidação que ela ocorre quando você monta, por exemplo, estruturas. Você monta travas, borboletas, né? Você monta essas estruturas e aí você é exercido dentro do final do vencimento nessa estrutura. Geralmente você vai ter um ajuste de diferença de preço, tá? Vai ser uma liquidação financeira. Não vai ter compra nem venda de ativo, mas vai ter a liquidação para o loss ou para o gain do spread financeiro, tá? Dessas operações, ok? Eu vou perguntar para vocês o que vocês acham que acontece quando a gente é exercido numa estrutura, né? Porque quando você é exercido numa estrutura, o que é uma estrutura? Vamos dizer uma compra de call, por exemplo. Você compra, vamos dizer uma trava de alta com call. Você compra uma call em um strike e você vende uma call em um strike mais alto. Isso é uma trava de alta com call, né? O que você acha que acontece se você for exercido nessa estrutura? O que acontece é o seguinte, a B3 ela faz o ajuste automático entre os strikes. Não há troca de ativos, não há troca de ações, tá? Não vai ter compra e venda de ações, mas vai haver a liquidação 100% financeira. E o lucro ou perda é debitado ou creditado em D mais 1 na sua conta, tá ok? Isso quando você é exercido numa estrutura onde ambas as opções estão em TM. Bacana? Se você, por exemplo, você tem uma estrutura, uma trava de baixa, né? E aí foi uma trava de crédito, né? A gente está falando de trava de débito, mas se for uma de crédito, por exemplo, se ela tiver OTM, ela ficou zerada, virou pó, você botou dinheiro no bolso, tá? Se ela tiver ITM, você tem o prejuízo da montagem dessa operação, tá? Mas é uma liquidação financeira, tá ok? Vai ter uma exceção aqui, mas eu vou falar mais pro final para vocês sobre essas estruturas, tá ok? Vou dar um exemplo bem didático aqui. Nós temos aqui uma opção call a seco e o exercício vai ser um exercício físico. Qual que vai ser essa operação? Nós vamos fazer compra de 1000 Petri A28, lembrando que de A a L a gente tem as calls, né? A, B, C, D, cada uma representando uma letra do mês e você tem as calls, né? E de M a Z você tem as puts, né? Então, vamos no nosso exemplo aqui, a gente fez uma compra de Petri A28 call e nós pagamos R$1 em cada opção, ok? E Petri 4, no vencimento da nossa opção, ela está em R$30 e a gente foi exercido. Nós temos um valor intrínseco que vai ser igual a 30 menos 28, ou seja, R$2 vai ser o valor intrínseco dessa nossa call, ok? Então nós fechamos no gain, no lucro, tá? Qual que é o lucro dessa operação? É R$2, que foi o que a gente fechou de diferença, né, de spread, da nossa entrada em 28 para o final da nossa call no strike 30, menos R$1, que foi o valor que a gente pagou para entrar na operação por opção. Tá? Então sobra R$1. R$1 vezes 1000, R$1000 é o valor que a gente ganhou nessa opção. Só que a gente esqueceu, ou tivemos um problema no notebook, ou estava com uma urgência e não esqueceu, não olhou lá no seu home broker, não olhou na plataforma, e você acabou sendo exercido, né? Então o que vai acontecer? Você vai comprar 1000 opções. Só que olha só, você vai comprar 1000 opções a R$28. Quanto que ela está valendo? Ela está valendo 30,
Então você vai exercer o direito e vai comprar a R$ 28. Só que, gente, se você fez uma compra de 1.000 opções a R$ 28, é R$ 28.000 para fazer essa operação. Então você tem que ter esse dinheiro na corretora para fazer essa operação, ok? Isso é importante deixar bem claro, tá bom? A gente não leva para exercício operações de opções aqui. O nosso foco é abrir operações e finalizar todas as nossas operações um dia antes do vencimento ou até antes, ok? Então a gente não faz isso aqui. Mas se por um acaso acontecer, é isso que pode acontecer. Poxa, William, mas eu não tenho 28.000 na conta. Eu não tenho lá 28.000. O que vai acontecer? O que eu posso fazer? Olha, se você não tem, tá? Se você não tem, existem algumas opções, tá? A primeira dela é você esqueceu durante o horário do mercado, né, de entrar e fazer a zeragem da sua posição. O que você pode fazer, se você for exercido, você não tem mais a opção, agora você tem uma ação, tá? Dentro do aftermarket, você pode entrar lá, se você abrir o seu home broker ou abrir a sua plataforma, você pode comprar ou vender ações dentro do aftermarket da B3. Tá? Esse horário vai ser entre 19h25 e 19h40. Então você vai ter 15 minutos ali para você resolver essa situação. Se você está comprado em 1.000 ações a 28 e o ativo está em 30, o que você vai fazer? Você vai vender, entendeu? Você vai vender o ativo e está tudo certo. Então você vai zerar a operação aí, pronto, D+1 você vai ter lá o crédito na sua conta, entendeu? Então você vai ter ainda essa opção para poder estar zerando essa operação. Ainda tem um recurso extra. Se você esquecer dentro do horário, né, do mercado à vista, se você esquecer de fazer, lembrando que sexta-feira o vencimento das opções a partir de 2 horas é qualquer hora, tá? Pode ser qualquer hora, você pode ser exercido. Mas você tem aí esse aftermarket para você poder realmente resolver caso você tenha, em último caso, esquecido realmente, tá bom? Senão você vai ficar encarteirado aí nessas ações. Tem algum problema se eu não tiver o dinheiro na conta? Tem sim. Por quê? Mesmo que a sua corretora você tenha crédito nela e ela coloque lá para você, ela faça o pagamento, você vai tomar multa, tá? E você vai pagar juros também, se você não tiver o dinheiro todo lá, ok? Então é bom ficar atento, é bom evitar deixar, de qualquer forma, que isso aconteça na sua carteira de opções, beleza? Agora vamos ver o seguinte, numa trava de alta com call, como que funciona se eu deixar passar, né, do horário do vencimento lá, se eu for exercido? Gente, trava de alta com call, estou dando um exemplo aqui, né? Trava de alta com call, trava de baixo com put, a estrutura você nem precisa preocupar. Por quê? Porque ali vai haver, já a B3 vai fazer, junto à sua corretora, uma liquidação financeira. Como assim? Como que funciona? Vamos lá, vou explicar bem simples. Vamos dizer que você tem uma estrutura, você tem uma compra de 1.000 Petri a 28, que é uma call, e você pagou nessa estrutura, você pagou nessa compra de 1.000 Petri a 28, R$1,20. Lembra que a gente está montando uma trava de alta. Então eu tenho Petri a 28 aqui, paguei R$1,20, e eu vou fazer a venda de 1.000 put Petri a 30, né, com uma perna de R$2 aqui, ok? Então vou fazer essa perna, Petri a 30, que é uma call também, e essa call eu vou vender ela, lembra que eu estou entrando vendido, eu vou vender a 0,50, que é o valor que está saindo no mercado. Ou seja, eu vou pagar R$1,20 na minha perna comprada e vou vender a R$1,50 na minha call vendida. Então, o custo líquido que eu vou pagar para montar essa operação, essa é uma operação de débito, você paga para montar, vai ser de 0,70 centavos. Ou seja, vai me custar R$700 para eu montar essa operação, ok? Vamos dizer que no vencimento dessa operação, Petri 4 está valendo R$31. Olha só, nós temos as duas calls aí dentro do dinheiro. Ou seja, Petri 4, Petri A 28 está valendo R$3 e Petri A 30 está valendo R$1, ok? O que acontece? A diferença entre os dois vai ser de R$2. Então, o nosso lucro líquido por opção vai ser de R$2
menos aquele 0,70 que a gente pagou para montar a operação, certo? Então a gente vai ter 1,30 vezes 1.000, R$ 1.300 vai ser o nosso lucro. E essa operação, se ela for exercida assim, ela vai ser uma liquidação financeira. Não vai haver troca, não vai haver compra e venda de ações, tá? A gente não precisa preocupar. Ela vai ser feita a liquidação financeira, tá? Então pode ficar bem tranquilo se a operação tiver dessa forma, ok? Bem, vamos. Quando que é preciso a gente agir, né, para entrar numa operação? A gente tem que agir manualmente para entrar, não, para sair de uma operação e a gente esqueceu e passou do horário, a gente está sendo exercido. Quando que a gente tem que agir? Entrar lá no aftermarket para poder resolver o problema. Quando a gente tem uma put ou uma call a seco, a gente precisa agir, tá? Porque é uma liquidação física. Você vai ter que comprar ou ter que vender o ativo. Então você tem que entrar lá e resolver, tá? Quando você tem uma trava, uma borboleta, uma trava de alta com put, uma trava de alta com call, uma trava de baixa com put, você não precisa agir. Por quê? Porque o spread vai ser financeiro. A liquidação vai ser o spread financeiro. Então você pode ficar tranquilo que a própria B3 e a corretora vão fazer isso para você, tá? Quando você faz um lançamento coberto, tem entrega física. Então, se você não quiser ser exercido, você tem que fazer o quê? Você tem que agir, você tem que manualmente ir lá e finalizar essa operação, seja no aftermarket, seja antes dela ser exercida, ok? Call descoberto, né? Uma operação descoberta. A gente não opera descoberto, gente. A gente pode usar um pozinho, a gente pode colocar uma opção mais longe, a gente pode fazer várias formas, mas a gente nunca vai operar descoberto. Por quê? Sempre que você entra numa operação descoberto, o seu risco ele é elevadíssimo. Se vier uma pancada no mercado para cima ou para baixo, dependendo e for contra você a posição, você pode ter um prejuízo muito alto, tá? Então a gente não opera a descoberto e ainda mais operar a descoberto e ainda deixar ir para exercício, né? Aí esquece, fora de cogitação, tá bom? Tem travas que elas podem ter uma ponta exercida. Se essa ponta exercida ela for ali, por exemplo, uma venda, né, e ela for exercida, pode ter um tipo de liquidação física. Por isso que a gente não deixa, gente, as opções irem para exercício. A não ser, né, aí, claro, existem exceções? Existem. Não, William, eu quero comprar o ativo, eu quero comprar essa ação, né, e eu tenho interesse na compra dessa ação. Então você comprou a qual você tem o direito de comprar, você vai exercer esse direito. Tudo bem, tá tranquilo. Você quer encarteirar o ativo? Beleza, pode deixar ser exercido. Se fizer sentido, inclusive, você comprou uma call a 28, o ativo está em 30, 31, 32, pô, você está ganhando dinheiro, então você vai comprar o ativo, vai comprar mais barato, já vai ter um dinheiro ali na hora, já vai estar ganhando dinheiro. Você já vai estar no gain nessa operação. Tá ok? Se fizer sentido para você, você pode ser exercido? Pode, tá tudo bem. Tá? Mas aqui no nosso caso a gente busca trabalhar só com as opções. Mas é possível, tá? Se você decidir que você quer ser exercido, você pode, seja numa compra, seja numa venda também. E pode estar ganhando dinheiro nessa operação, tá? Então é uma decisão que você tem que tomar. Mas assim, mesmo nesse caso, eu sempre vou dizer para vocês, resolvam isso um dia antes, tá? Não faça porque aconteceu. Não. Eu vou deixar porque é interessante para mim, eu quero comprar, eu paguei barato e eu quero comprar, vou comprar nesse preço, tá mais caro, entendeu? Então eu vendi caro, agora eu vou pegar nesse preço. Então assim, faz sentido? Se faz sentido, tudo bem, tá ok? Mas aqui no nosso foco é opções, não é ser exercido nelas, ok? Bem, vamos fazer um resumo, né, uma conclusão aqui de como é que funciona. Os travamentos liquidados automaticamente, eles são financeiros, tá? Então eles vai resolver ali já na questão financeira. Você vai ter o lucro ou o prejuízo em D mais um na sua conta, tá? Não vai haver troca de ações, tá ok? A liquidação física, ela é apenas em opções descobertas, ok? Então se você tem liquidação física e você vai ter que comprar ou vender uma opção é porque ela está descoberta, tá ok? Sempre ficar atento ao vencimento para não ser exercido. Olha quantas vezes eu falei aqui, gente. A gente não vai ser exercido em opções. A gente vai sempre finalizar. Se você, por exemplo, vamos dizer que tem um feriado na sexta-feira, tá? Como é que vai funcionar o exercício?
Se tem um feriado na sexta, o exercício vai ser na quinta. Então você tem que finalizar a sua operação na quarta. Já deixar pronto para chegar na quinta-feira você ficar tranquilo. Você nem se preocupar com isso. Pô, esqueci na quinta-feira, esqueci na quarta-feira, vence na quinta hoje, eu tenho que entrar lá para resolver. Até na parte da manhã talvez você ainda consiga resolver. Depois fica difícil, tá? Principalmente depois das duas, provavelmente você vai ser exercido. Tá? Muitas vezes você pode entrar depois desse horário e não dá mais tempo de você fazer nada. Por isso, nunca deixe para o dia do vencimento. Resolva sempre um dia antes, mesmo se você decidir comprar ou vender a ação, né, e quiser ser exercido na opção, ok? Para quem não sabe, depois que a bolsa para, né, depois das... O mercado de futuros funciona até... O mercado de ativo vai até às 17h55, o mercado de futuros vai até às 18h30, tá ok? Para quem não sabe, após esse horário, às 19h25, abre a negociação aftermarket, tá? Que se você for exercido, vai ser a última chance aí, né, antes de acabar o dia do vencimento, para você conseguir resolver a questão das ações, não é mais das opções. Você já foi exercido, você já fez compra ou venda de ação. Mas você ainda consegue nesse dia, por exemplo, você comprou, vamos dizer, 1.000 ações. Você foi exercido e foi obrigado a comprar 1.000 ações. Se você entrar nesse aftermarket, entre as 19h25 e as 19h40, você vai ter 15 minutos para fazer o quê? Se você está comprado em 1.000 ações, você vai emitir uma ordem de venda de 1.000 ações. Tá? E aí você vai zerar essa operação. Talvez você fique com prejuízo nela, sim, mas o prejuízo vai ser pequeno, perto de você ter que comprar 1.000 ações, dependendo do valor da ação, você vai estar ali 70 mil, 100 mil negativo na segunda-feira na sua conta, na corretora. Vai ter o ativo, mas vai ter o valor financeiro debitado lá, tá ok? Então procure sempre ficar bem atento aos vencimentos e aos exercícios das opções, tá ok? Gente, esse foi um vídeo explicativo, né, de como é que funciona o vencimento e o exercício das opções, né? Como que funciona quando você é exercido, tá? Existem várias situações, né? Você pode estar querendo fazer hedge, você pode, por exemplo, se você está num vencimento de opção, essa é bem legal, tá? Se você está, por exemplo, com uma estrutura, uma trava de alta, uma trava de baixa, não importa o tipo de trava, mas você está numa operação, numa borboleta, você está no Iron Condor, e aí quando chega no vencimento, tá quase do jeito que você queria a operação. Mas o mercado, ele passou 3, 4 semanas, ele não chegou naquele ponto que você queria ainda. Mas na sua visão, no seu contexto de quando você montou a operação, essas opções, elas ainda vão chegar. Você acredita que o mercado vai caminhar, você vê sinais, você tem balanço, você tem alguma informação que te faz acreditar que se você segurar essa opção mais uma semana ou duas, vai atingir o seu resultado. Tem como fazer isso? Tem. Antes do exercício, antes do vencimento, você vai chegar e vai fazer a rolagem. Tá? Você vai tomar uma decisão. É por isso que eu digo, antes do vencimento da opção, do dia do vencimento, você já toma uma posição. Se você for rolar essa operação, você vai rolar essa operação para mais 20, 30 dias. E talvez dentro desse prazo você consiga colocar a operação aonde você queria. Ou às vezes você pode até, se você está numa posição negativa, talvez você consiga zerar a perca dessa posição. Você não ganha, mas às vezes você também não perde. Enquanto você ganha um prazo para você poder ver o que vai acontecer no mercado. Tá? Isso pode ser feito com qualquer opção que você tiver, comprado, vendido, estrutura, tá bom? Mas isso tem que ser decidido também até a data do vencimento. Então toma uma decisão um dia antes da data do vencimento, você já se posiciona. Tá? Outra coisa, gente, muitas vezes a pessoa quer fazer a operação e fala, não, então quinta-feira é o vencimento, beleza, vai deixar para o último horário. Não, quando estiver dando 4h30 eu vou fazer. Não, não faça. Porque pode ser que esteja um fluxo muito pequeno na hora de operação, porque para você comprar ou vender, você concorda que tem que ter players atuando? Vai ter que ter. Então, se você, às vezes, deixar para fazer, pode ser que você não consiga fazer a operação. Não porque você não entrou, não deu a ordem, mas às vezes aquela ordem bate o horário e ela não é executada. Entendeu? Você entrou já quase no horário de fechamento do mercado à vista, você não consegue fazer a operação. Entendeu? Então, você tem que tomar esses cuidados. Tá? Faça a operação mais cedo, né? Entre na parte da manhã. Se o vencimento é sexta-feira,
Entra na quinta de manhã e já resolve a sua situação até ali meio-dia, 1 hora, 2 horas no máximo. Resolve, para você não ter uma surpresa depois, tentar fazer a operação e não conseguir, né, por falta de fluxo no mercado, né, de compradores e vendedores atuando naquele preço que você quer atuar, né, e você não acabar preso ali e ir para exercício, tá? Porque aí depois de ir para exercício é mais complicado. Lembra, depois que foi para exercício, você não vai mexer mais com opção. Aí já é ação, tá? Mas enquanto não tem o D+1, você ainda pode comprar e vender a ação sem ter a movimentação financeira, né? Você consegue zerar ali, tá? No aftermarket, como eu te falei, ali você já vai estar operando o ativo, não a opção, ok? A opção já foi exercida, tá bom? Gente, espero que vocês tenham gostado. É uma aula que eu faço para vocês aí com muito carinho. E espero que todos que estão aqui no canal não deixem de se inscrever, deixar o like e acompanhar os próximos vídeos para a gente continuar aí aprendendo cada vez mais. Valeu? Um grande abraço, fiquem com Deus, William Estrela do Opções na Veia e até a próxima. Fui! Here we go. Money, money, making crap for